Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida, na vida da sua família, em toda a sua casa. Estamos muito felizes novamente de estarmos aqui nessa nova semana, começo de uma semana repleta de desafios, porém crendo no bondoso Deus, numa vida direcionada por Deus e com bênçãos da parte de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, eu quero glorificar a Deus pela sua casa, eu quero glorificar a Deus porque Deus tem permitido com que a IPP TV, por meio do programa Vida Devocional, tenha entrado, tenha se chegado dentro das residências, das casas, dos hospitais e outras repartições para levar a preciosa palavra do Senhor. Nessa manhã, uma manhã muito especial, estaremos discorrendo sobre o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 2. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 ao versículo de número 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo de número 11. Estamos, meus irmãos, começando uma série de mensagens com o tema Um Jesus que eu nunca conheci. Essa série de mensagens que nós iremos ouvir a partir dessa semana, Um Jesus que eu nunca conheci, ela vai nos trazer, dentro da palavra de Deus, algumas características de um Jesus que eventualmente você pode não ter lembrança, ou que realmente você pode nunca ter conhecido, mas que realmente vai, e assim nós pedimos ao Espírito Santo, que crie uma semente no seu coração de transformação, de crescimento espiritual. Uma série que vai abençoar a sua vida. Um Jesus que eu nunca conheci. Vamos inicialmente orar, pedir ao bondoso Deus a instrução, a capacitação para a ministração da sua preciosa palavra. Bondoso Deus, eterno Pai, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos. Te glorificamos porque Tu és todo-poderoso e te exaltamos porque Tu és Deus, acima de todas as coisas, Pai. Pai, nessa hora nós estamos com o nosso coração, os nossos corações alegres, em poder servir ao Senhor, com os nossos corações felizes, em poder receber da Tua palavra, da Tua mensagem. Fala conosco nessa manhã, nos ensina, nos edifica, nos exorta, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que o Senhor possa estar, ó Deus, indo de encontro às petições, ao clamor, que o Teu povo tem feito diuturnamente na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que nessa manhã você também possa no chat aqui do nosso canal do YouTube colocar o seu pedido de oração e estaremos fazendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo um clamor ao final dessa mensagem. João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Estamos começando agora, como eu havia dito, uma série de mensagens. Um Jesus que eu nunca conheci. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora? Sua mãe lhe disse aos serviçais: seja que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou um noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, porém, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Meus irmãos, essa palavra do Senhor aqui, registrada aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 2, talvez é uma
palavra que você eventualmente possa já ter escutado por diversas vezes. Talvez você possa, seja em escolas bíblicas dominicais, seja em cultos. Muitas pessoas podem já ter versado a respeito dessa palavra. Essa série, quando Deus colocou no meu coração sobre um Jesus que eu nunca conheci, é justamente para poder trazer ao seu coração alguns ensinamentos profundos de um Jesus que se preocupa com a sua vida. De um Jesus que faz que as coisas, situações, milagres extraordinários, porque Ele te ama muito e porque Ele tem anseio em morar no seu coração. Nesse texto aqui não era diferente. A palavra do Senhor nos diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento. Eles foram convidados. E todos conhecem a história que Jesus estando ali com seus discípulos, acabou o vinho. A mãe de Jesus, muito preocupada, falou para Jesus que ele não tinha mais vinho. E ele falou assim, para a mãe de Jesus, olha, mas o que eu tenho a ver com essa situação? O que essa situação que te preocupa tem a ver comigo? E aí ele falou assim que não era chegada a hora dele. E posteriormente a mãe de Jesus, fala para os serviçais que estão ao redor dele, ele falando o seguinte, tudo que ele pedir, tudo que ele mandar, assim os faça. Jesus pediu que trouxessem ali jarros de pedra, né, que eram utilizados pelos judeus para o processo de purificação. E Jesus disse para encher os jarros de água. E, enchendo os jarros de água, levou para o mestre-sala. E naquele momento houve a transformação, um milagre da transformação da água para com vinho. O mestre-sala, por sua vez, muito lhe deixou perplexo essa situação, porque ele costumeiramente sabia que sempre o bom vinho, num costume judaico muito claro dentro dos casamentos, o bom vinho era servido prioritariamente. Após os convidados estarem já em um processo de degustação muito avançado de vinho, naturalmente um segundo vinho de menor qualidade era naturalmente colocado como suporte também para aquela festa, e que isso era a sua naturalidade. Porém, o mestre-sala, ao entender e verificar que o gosto daquele vinho que ali estava sendo servido estava no meio da festa naturalmente, e ele era eventualmente melhor do que o primeiro, ele ainda chamou o noivo e falou assim, olha, que coisa interessante, né? Normalmente se coloca o melhor vinho para o começo da festa, mas você está colocando agora o melhor vinho no meio da festa. Então esse texto é um texto que muito nos interessa nessa manhã para fazermos algumas aplicações na minha e na sua vida. Primeira questão, meus irmãos, era uma festa de casamento. Era uma festa de casamento e a palavra de Deus deixa muito registrado um Jesus que eu nunca conheci. A festa de casamento, ela tinha naturalmente alguns dias, né? A festa de casamento, talvez diferentemente do costume ocidental pelo qual nós estamos inseridos, ela naturalmente perpassava mais que alguns 2 dias. Isso era um costume natural. Entretanto, meus irmãos, o primeiro destacamento que eu quero dizer aqui é que seja para uma festa de casamento, seja para um aniversário de um filho, seja para um aniversário de casamento, seja para um aniversário de qualquer que seja a realização, Jesus precisa ser convidado. Jesus precisa ser o cerne de toda a questão. Nós somos acostumados muitas vezes a ir a alguns eventos, algumas festas, em que há uma celebração de um casamento, que há uma celebração de um aniversário, que há uma celebração de bodas, de ouro, por exemplo, prata. Mas o que nós precisamos deixar claro é que para qualquer celebração, para qualquer momento de comunhão, Jesus precisa ser convidado. Por que Jesus precisa ser convidado? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o responsável por aquele momento de confraternização, de alegria. Foi por Ele que aquela situação chegou. Foi por Ele que isso foi estruturado. Ele começa todas as coisas. É nele que nós desenvolvemos todas as coisas. E é nele que nós terminaremos todas as coisas. Jesus foi convidado, irmãos. O que se faz muitas vezes, inclusive em lares cristãos, é celebrações onde muitas vezes as pessoas esquecem de adorar a Deus, as pessoas esquecem de tributar a Deus aquele momento.
Jesus estava sendo convidado ali com seus discípulos para um momento em que, quando ele é convidado, quando ele é chamado, Jesus está ali sendo glorificado por aquela situação. Então eu não sei como você tem desenvolvido as suas questões, as suas ações, mas eu quero lhe dar aqui agora uma lição muito preciosa. Em tudo na sua vida, Cristo precisa ser glorificado. Em tudo na sua vida, Cristo precisa ser exaltado. Esse casamento aqui, quando acabou-se o vinho, o que acontece? A mãe de Jesus falou assim, olha, acabou o vinho, Jesus. Você está aqui na festa, você foi convidado. Agora me permita, irmãos, com muita atenção, respeito e carinho, mas começar a tecer aqui alguns comentários. A mãe de Jesus falou o seguinte, Jesus, acabou o vinho na festa. Acabou. Agora eu trazendo para os dias de hoje. Acabou aquela alegria no casamento. Acabou aquele amor conjugal no casamento. Está com problemas naquela área. Está com problemas naquela outra área, seja no casamento, seja na relação com os filhos, seja no trabalho, seja na igreja. Estamos com problemas. Mas espera um minutinho. Ele está na festa. Ele foi convidado. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Quando aquela festa criou uma situação talvez de profunda vergonha, tristeza, naquele momento, a mãe de Jesus fala, Jesus, nós temos um problema dentro desse ambiente. Mas eles estavam também, de certa forma, cientes que Jesus, apesar dele ainda não ter revelado seus sinais, seus milagres, Jesus estava presente. Então, meu irmão, aqui é uma aplicação profunda de um Jesus que eu nunca conhecia. Ele sendo convidado para o seu leito matrimonial, ele sendo convidado para o início do seu dia, ele sendo convidado para a relação sua com seus filhos, ele sendo convidado para caminhar com você no seu trabalho secular, ele sendo convidado com você para o seu dia a dia. E isso nos traz duas características importantes. Continuaremos a ter desafios, poderemos ter problemas, mas ele está dentro dessa causa. Ele está dentro. Ele está dentro. Ele está inserido. Ele está dentro desse ambiente que, eventualmente, com problemas, eu posso me preocupar, mas eu não vou me desesperar, porque eu convidei ele. Antes de começar tudo, eu clamei por ele. Antes de estar lá, eu consultei a ele. Eu consultei. Eu falei para ele. Eu entreguei para ele. Eu orei. Eu jejuei. Eu clamei. E mesmo depois da sua permissão e adentrando nessa situação, nesse relacionamento, eu não vou me desesperar, porque ele está dentro. É isso. Um Jesus que eu nunca conheci, que muitas vezes eu esqueço, eu coloco ele na situação antes. Jesus, se for da tua vontade, Senhor, se tu tens propósito, Senhor, se tu tens direção, se tu tens planos para mim. É isso. Um Jesus que eu nunca conheci, que se importa comigo, que se importa com o meu casamento, que se importa com a minha relação com meus filhos, que se importa em me abençoar no meu trabalho, me dirigir no meu trabalho, que se importa na minha enfermidade, que se importa na minha alegria, que se importa no meu luto. Ele está dentro. Aleluia. A mãe de Jesus, aí Jesus fala assim, mulher,
Essa é uma preocupação tua, não é minha. Ainda não é chegada a hora. Jesus estava querendo, de certa forma, colocar para Maria ali naquele momento o seguinte: olha, Maria, calma, que o meu momento ainda não é esse de fazer o que eu preciso fazer. Mas como ele estava lá dentro e sabendo da preocupação da sua mãe, o que acontece? A Bíblia diz que a primeira coisa quando você convida Jesus, a primeira coisa quando você pede para Jesus, a primeira coisa quando você sabe que Jesus está dentro, é obedecer. Mal Jesus terminou de falar, Maria falou para os serviçais: olha, tudo quanto ele pedir, tudo quanto ele fizer, tudo quanto ele direcionar, façais. Em outras palavras, vamos obedecer, porque nós convidamos ele. Vamos obedecer, porque a partir de agora ele vai organizar as coisas. Vamos obedecer, porque ele tem o domínio sobre todas as coisas. Vamos obedecer, porque Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, nós temos a plena convicção que no final todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, é um Jesus que eu nunca conheci, que se importa comigo tanto, que ele, a partir do momento em que você pede, que você entrega, que você busca, você tem ciência de que Jesus está direcionando os teus passos, direcionando a sua caminhada. E mais do que isso, aconteceu um problema? Regra número 1, meus queridos: clamar, ir ao encontro de Jesus. Regra número 2, obedecer. Eu pedi antes, eu clamei antes, e o convidei para estar comigo, e o convidei para adentrar nessa situação, e o convidei para estar comigo nessa caminhada. Teve problema? Teve situação? Natural. Mas o meu coração se repousa e descansa em saber que eu vou clamar a Ele. E tudo quanto Jesus me pedir, e tudo quanto Jesus colocar no meu coração, eu vou obedecer. Eu fico imaginando, meus queridos e queridas irmãs, quando aconteceu a falta do vinho, qual era a característica muito clara que poderia acontecer, né? Um desespero, uma vergonha muito grande para todos ali naquela festa, especialmente para aqueles que estavam promovendo a festa. Mas o que me deixa mais atento nessa passagem é que quando Maria falou assim, tudo quanto ele pedir, façais. Ela está dizendo em outras palavras o seguinte: olha, não é porque nós temos problemas que Jesus, ele num estatalar de dedos, vai imediatamente resolver. Aqui nesse caso foi. Mas existe um processo de obediência para que Jesus possa colocar as coisas no lugar. Existe um processo de obediência em que Jesus precisa estar colocando tudo nos seus devidos lugares. O que acontece muitas vezes é que quando a gente clama a Deus num problema, numa situação, numa dificuldade, a gente quer que Jesus faça no estatalar de dedos e do jeito que a gente quer. Aí Jesus mostra para nós o seguinte: ele faz quando ele quer, no tempo dele, da forma dele, do jeito dele e sobretudo, com obediência. Ah, Senhor, eu estou com um problema dentro do meu trabalho, eu estou com um problema com relacionamento conjugal, eu estou com um problema no relacionamento interpessoal. Então obedeça a Jesus. A palavra de Jesus lhe dá elementos suficientes para você tomar as decisões mais sábias e corretas. Mas para você tomar essas decisões mais sábias e corretas, você precisa colocar o seu eu de lado, o seu egocentrismo de lado, os seus pseudo-achismos de lado e obedecer a Jesus. A palavra do Senhor diz que naquele momento, quando tiraram, depois da multiplicação, viram que o vinho novo que estava sendo produzido, que estava sendo oferecido, era melhor que o anterior. Essa é a última lição que eu quero compartilhar essa manhã com os irmãos. O que isso quer dizer? O milagre que Jesus faz é um tempo novo. O milagre que Jesus faz é um tempo novo de alegria, de paz, de prosperidade na sua vida, no seu relacionamento e na sua casa. Olha que interessante. Com base nesse texto, Jesus produziu um milagre,
Jesus fez produzir uma transformação. E o que eu fico mais perplexo, meus queridos e queridas irmãs, é que aquilo que Jesus colocou a mão, aquilo que Jesus, por meio da obediência e do clamor, transformou naquela casa, algo novo, Deus promoveu de forma que o que eles iriam experimentar seria até melhor do que aquilo que começou. Para os nossos dias atuais, quando você clama, quando você pede, quando você ora, quando você jejua, Deus vem e faz a obra dele na sua casa, na sua vida. Deus vem e faz a obra dele na sua casa. E quando ele faz a obra, quando ele faz o milagre, quando ele faz a transformação, quando ele faz a restauração, quando ele faz a restituição, quando ele vivifica a sua casa, vocês experimentam de um tempo extraordinário daquilo que Deus tem para você. Por isso que nessa manhã, meus amados e queridos irmãos, que essa palavra possa encontrar residência na sua casa. Que essa palavra possa encontrar de um Jesus que eu nunca conheci, que primeiro se importa comigo, segundo, é um Jesus que gostaria de ser convidado para absolutamente tudo da sua vida. Seja as coisas mais triviais a mais complexas, convide Jesus. Convide para ele estar dentro. Convide para ele lhe dar sabedoria. Convide para ele santificar a sua vida. Convide ele para dirigir os seus passos. Convide ele para lhe dar as boas decisões. Terceiro, um Jesus que eu nunca conheci. A partir do momento em que Jesus foi convidado, a partir do momento que Jesus está comigo, eventualmente pode acontecer e ter problemas. Mas eu vou atrás de Jesus, eu vou atrás de Jesus e eu vou obedecer tudo aquilo. Tudo aquilo que ele colocar no meu coração, porque ele sabe que o melhor para mim é exatamente o que? Estar servindo ele, obedecendo ele, porque ele dará a solução para o meu problema. E um quarto ponto, quando ele fizer a boa obra, a obra completa na minha e na sua vida, dentro daquele problema que nós estamos envolvidos, aquilo que Jesus tornará, aquilo que Jesus dará, aquilo que Jesus modificará, será tão melhor quanto aquilo que começou. Que Deus abençoe sua vida. Que esse Jesus que você nunca talvez poderia ter ouvido dessa forma, possa entrar com essa semente de palavra ao seu coração e que você possa verdadeiramente usufruir da plena e da profunda caminhada com Jesus Cristo. Eu quero orar agora pelo seu pedido, eu quero agora orar por você. Feche os seus olhos. Eterno, Deus e bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de começar essa série de mensagens. Um Jesus que eu nunca conheci, dentro de um Jesus que estava dentro de um casamento, foi convidado. Um Jesus que naturalmente ele estava ali para poder estar trazendo a glória de Deus para a vida de todos os presentes. E assim ele fez. Que esse Jesus possa estar na nossa vida, convidado diuturnamente para morar nos nossos corações, para estar dentro da nossa casa, da nossa família. Que esse Jesus que nós nunca conhecemos e agora estamos experimentando verdadeiramente, possamos obedecê-lo com legitimidade, com fidelidade do nosso coração. E para tudo aquilo que Jesus vier a transformar, possamos testemunhar que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos muito alegres. Abençoa, meu Senhor, cada um dos pedidos aqui. Abençoa, meu Senhor, cada uma das necessidades. Que esse Jesus que nós estamos conhecendo agora possa estar profundamente transformando, abençoando e dirigindo os passos de cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus.